Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E a gente está sempre trazendo novidades para você. E o programa Trilha Social sempre lembra você que está do outro lado da telinha, se você faz algum trabalho social, se você ajuda pessoas, se você é voluntário, qualquer coisa que você faça pelo próximo e que faz diferença na vida deles e que transforma a vida dessas pessoas, você pode entrar em contato conosco pelo e-mail programa trilhasocial@boa.com.br e você então poderá ser trazido aqui para o programa para a gente mostrar o que você faz, como é que você muda a vida das pessoas. Afinal de contas, a cidadania praticada é aquela que a gente pratica todo dia, ali na rua, na nossa família também. Muitas vezes a gente tem que ter um olhar para aquela pessoa da nossa família que às vezes está passando uma dificuldade, precisa de um ombro amigo, mas às vezes precisa de uma ajuda. E você pode estender essa mão. E você pode estender essa mão para outras pessoas também, que precisam tanto. Tantas pessoas estão precisando, às vezes, apenas de um ouvido, como, por exemplo, os idosos que estão, às vezes, ali sem o filho que vai visitar num asilo. E você vai lá, faz às vezes desse filho, uma vez, 2 por semana que você passe 1 hora com ele, ouvindo as suas histórias, vai fazer com que o seu coração, a sua energia também fique bastante forte e a dele também, por saber que alguém olha por ele, alguém parou para ouvi-lo, dá um pouco de amor e a gente precisa desse amor. E você pode entrar também no programa Trilha Social, que é uma página no Face, e você vai ver todas as pessoas que trabalham pela excelência humana, que já passaram pelo nosso programa e que fazem vários trabalhos. E hoje o programa Trilha Social, ele está trazendo uma pessoa que vai falar um pouco da questão do teatro no nosso estado. Como é importante. Você já imaginou a vida sem arte, uma vida sem teatro, uma vida sem música, uma vida sem poesia? Seria terrível para todos nós. A vida com poesia, com arte, com teatro, torna a nossa vida mais leve. E que bom que nós temos pessoas que se ocupam dessas profissões para trazer um pouco de alegria para todos nós. E hoje nós vamos falar sobre o Festal, que é a 3ª edição, que é um festival de teatro aqui de Alagoas, que foi criado há 3 anos, e nós vamos falar um pouco sobre isso, mas vamos falar também a respeito de uma pessoa que está aqui conosco, que é o Jadir Pereira, que é ator, mas ele vai contar um pouco da história dele também. Prazer em recebê-lo no nosso programa, Jadir. O prazer é meu, Maristela. Estou muito feliz de estar aqui presente, conhecer esse programa que leva um pouco de alegria e de esperança para os lares. É verdade, Jadir, a gente precisa de usar esses espaços da mídia para mostrar o quanto de bem nós temos, de pessoas fazendo bem, e também o quanto de bem nós podemos fazer. Tocar outros corações, né? Fazer com que essas pessoas também elas se deem as mãos ou descubram dentro de si uma forma também de colaborar para uma sociedade mais justa, não é verdade? Exatamente. E uma sociedade em que a solidariedade, a empatia, está em uma sociedade que abraça o outro. Acho bastante importante. Existem grupos, existem programas como esse. E é muito importante. Eu sei, a gente estava conversando aqui em off, eu estava conversando com o Jadir e está falando da época, né? Desde jovem, de mais jovem, né? Porque jovem ele é. Desde mais jovem ele já tinha um trabalho social, ele tinha uma ocupação. Fala um pouco dessa sua veia de voluntariado, de ajudar, essa veia de solidariedade. O meu trabalho como ator, ele já começa desde muito cedo, ainda por volta dos 14, 15 anos. Foi na escola? Foi na escola, mas também com comunidades religiosas, em que abraçava, era uma época em que a igreja abraçava os pobres, abraçava as minorias, né? E então nós visitávamos as comunidades e muitas vezes uma forma de chegar até a comunidade era através da arte. Tocava mesmo o coração daquelas pessoas. E os tipos de peça que vocês faziam eram ligadas também à questão religiosa ou valores? Como é que era? Como é que vocês... Nem sempre. Era realmente uma época de grande abertura e que a gente levava o palhaço para a comunidade, fazíamos uma crítica social,
não era somente assuntos religiosos, mas também era um teatro engajado, um teatro que se preocupava mesmo com o outro. E se preocupava também com as questões sociais. Exatamente. Muitas vezes alertando aquelas pessoas oprimidas, né, da opressão que elas sofriam. Então, existia também esse resgate de valores, né, que aquelas pessoas estavam muitas vezes em situação de opressão. E é muito importante. Veja como o teatro é importante. Você acha importante? Hoje você também é professor. Veja, embora ele tenha se engajado como ator, ele também tem uma outra profissão. Ele é professor de latim. Gente, que coisa! Eu não tinha conversado ainda com o professor de latim aqui no nosso programa. O professor de latim é uma aves rara. É algo assim realmente difícil de encontrar, porque o latim hoje está restrito ou aos seminários, em questões religiosas também, ou à faculdade de letras em geral. Então, eu sou professor da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Alagoas e, além de latim, eu ensino mitologia e estudos clássicos. Como vê, não dissocia o professor do ator, porque eu trabalho muito com tragédias gregas, né? Então, até mesmo essas tragédias mostram um pouco do sofrimento humano, da compaixão que nós devemos ter com o outro. E nessas tragédias a gente vê as nossas histórias sendo repetidas, né? Sem dúvida nenhuma. Apenas muda o cenário. Exatamente isso, apenas muda o cenário. Mas essas tragédias, elas estão muito próximas. Como elas falam do humano, elas falam muito da gente, falam muito do indivíduo. Se você lê uma tragédia grega, você se enxerga nela. Tem alguma que tenha te tocado mais, que tenha mexido mais com você, uma dessas tragédias? Porque sempre tem algo que nos toca, que nos chama mais atenção. Eu sou muito tocado por Medeia, por exemplo, uma mulher que fez tudo para Jasão, fez com que Jasão se tornasse um grande homem. E quando Jasão está no auge, no seu apogeu, ele abandona Medeia. Ela que ajudou ele a chegar lá, quer dizer, ela o conduziu nas escadas da glória, e ele então a jogou para baixo. A jogou, exatamente isso. E é uma situação que muitas mulheres vivem hoje, né? Muitas mulheres passam por isso, a situação do abandono. Às vezes se dedicam ao lar, tá? Por uma questão de patriarcado, por uma questão de machismo mesmo, não é reconhecido esse trabalho. Tá? Não que a mulher, hoje em dia, deve ser voltada somente para o lar. E Medeia se sente traída, duplamente traída. Traída pelo como amor mulher, e traída como mulher. Até como uma pessoa que ela foi, que ajudou ele profissionalmente. Jasão que troca Medeia por uma mulher mais jovem. Então, provavelmente é um caso que quem está nos assistindo já deve ter passado. E essa questão, ela é uma questão bastante atual, ela tem se repetido bastante, né? A questão humana, da a busca do amor, e às vezes a pessoa ela não percebe que o amor não é a busca da juventude, não é da aparência, o amor é muito mais do que isso. Com certeza. E uma outra que eu gostaria de colocar aqui é Antígona. Antígona é uma jovem, é filha de Édipo, e o tio, Tirano, lança um edital. E Antígona, ela contraria esse edital. E por isso mesmo ela recebe a pena de morte. Então é uma jovem que luta contra um poder masculino, um poder patriarcal. Para poder se expressar. Para poder se expressar, exatamente isso. Então eu vejo hoje muitas Antígonas, muitas mulheres que lutam pelo seu direito de voz. E é brilhante para a gente fazer aqui uma amarra, um círculo, como o teatro traz esses temas. E é justamente isso que eu ia dizer, que o quanto é importante trazer esse festival, né, para Alagoas de teatro,
porque nós temos uma dificuldade muito grande ainda de ver os nossos jovens, principalmente, terem um local para se expressar. E às vezes na vida dele, no dia a dia, ele não consegue. E o teatro dá essa possibilidade a esses jovens atores, ou até que estão iniciando ainda a sua carreira como ator, de poder estar num teatro, escolher um personagem que ele vai representar e muitas vezes representa ele mesmo. Exato, é uma celebração. O teatro permite isso, ao mesmo tempo que é uma festa, porque o teatro é um lugar de celebração, mas ao mesmo tempo está ligado a essas questões sociais. Com certeza, quem vai ao teatro sai de lá diferente. Com certeza, porque você toma contato com o dia a dia, de como as pessoas podem reagir diante de determinados acontecimentos na vida. Muitas vezes você assiste uma peça de teatro que você se vê ali, você vê a sua vida, vê uma situação cotidiana, uma situação sua com o filho, com o marido, às vezes a dependência química, ou então também de alegria, de festa, de situações que são engraçadas, né, que a gente passa pela vida, as situações hilárias. O teatro, ele tem essa grandiosidade, né, de ação. E, ao mesmo tempo, leva um pouco do riso, não é? A uma sociedade que está precisando um pouco rir e, ao mesmo tempo, leva também uma lágrima, porque a gente também precisa dos nossos momentos de choro mesmo, de catarse, de purificação, se purificar através da dor que a gente assiste no teatro. E deixar a dor se esvair através das lágrimas. Através das lágrimas. Às vezes é preciso, é muito preciso. É verdade, eu conheço algumas pessoas que dizem assim, olha, quando eu estou angustiada, eu fico assim travada, não consigo chorar, parece que fica aqui um nó na garganta. Aí eu assisto um filme ou vou assistir uma peça bem triste, aí eu choro bastante, aí eu saio de lá com a alma lavada. Eu já ouvi isso, você já ouviu isso alguma vez nas peças que você fez? Já ouvi e já passei por isso. Já passei por situações em que eu vou assistir a peça e eu me deixo levar pelos atores, pelo cenário, pela música, e as lágrimas rolam. É impressionante isso. E você sai nesse estado assim de purificação, como se a sua vida tivesse passado durante aquela 1 hora, 2 horas de espetáculo. O teatro tem esse poder de condensar o mundo. Durante aquela, seja meia hora, 1 hora da duração do espetáculo, é como se o mundo passasse na sua frente. É algo incrível. O teatro é incrível. É muito, muito legal mesmo a gente ver o quanto o teatro ele pode contribuir na nossa vida. Ele é utilizado também, já houve aí um trabalho feito direcionado para os dependentes químicos no teatro e que deu uma direção para a vida desses jovens. Deu também uma forma deles poderem se expressar e dizer o que eles estavam sofrendo, como eles começaram e trabalhar com o público juvenil, dizendo da importância deles não entrarem nessa, que não é uma coisa boa. A Canção de um Guerreiro foi uma das peças que foi também, que ganhou um desses festivais. Normalmente, quantas pessoas, quantas instituições de teatro podem participar do trabalho? O Festal está na sua 3ª edição, como foi dito, e na 2ª edição nós homenageamos, eu digo nós, a comissão do Festal, foi homenageado a Companhia do Teatro da Meia-Noite. Certo. E assim, vários grupos abraçaram essa causa. Doaram, inclusive, o seu tempo, o seu trabalho. Foi um trabalho voluntário. Foi um trabalho voluntário. Coisa maravilhosa. Foi um trabalho, além de voluntário, foi um trabalho de resistência. No momento em que há cortes de verbas culturais, esses artistas alagoanos doaram seu tempo, seu espaço para propiciar à sociedade um grande espetáculo que foi o Festal. E o Festal, vocês fizeram essa peça, a Canção de um Guerreiro, teve a descoberta de um
Isso, todas essas peças, elas foram representadas na segunda edição do Festal. E os grupos, cada grupo interagia com o outro. Então, nós assistíamos, é um momento também de fortalecer os grupos. É um momento também da gente ajustar e dividir as nossas visões. Então, os grupos se assistiam e depois havia um debate sobre isso sobre cada peça. Isso é maravilhoso, uma troca maravilhosa. Olha, o programa Trilha Social vai para um pequeno intervalo e eu volto já já e estou esperando você. Até já. Olá, o programa Trilha Social volta agora desse pequeno intervalo. Nós estamos aqui com Jadir Pereira. Jadir Pereira, ele é ator, professor de latim e está representando a comissão do Festal, ou seja, o terceiro festival de teatro aqui em Alagoas. E a gente estava falando aqui da importância de você fazer também o trabalho voluntário e você demonstrou que durante todo esse tempo você já fazia, né? Você só fortaleceu e tornou isso sua profissão. Agora, entre professor e ator, qual a que te chama mais o coração? Eu acho difícil, porque são duas vocações, como bom geminiano que eu sou. Então já está explicado. Está explicado. Está explicado. Geminiano tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo, Exatamente. Muitas coisas, muita energia, né? Muita. Você vem representando a comissão do Festal. A intenção desse festival é de fazer que tipo de movimento aqui em Alagoas? Eu sei que vocês querem talvez formar uma rede, uma cooperativa. Como é que é esse movimento? Como é que eles estão engajados, esses grupos que entram? Porque até para entrar você também tem que participar de um edital? Não necessariamente. Se algum grupo quiser contribuir com o Festal, basta falar com a comissão. Ele pode, com o seu grupo, participar? Participar da comissão, participar da elaboração do Festal. Mas não como peça de teatro? Neste momento, a gente está com o edital da Algás, o Festal, nessa terceira edição, conseguiu uma parceria, um incentivo cultural da Algás, e nós estamos aí com um edital que pretende escolher 10 grupos, 10 apresentações. 10 grupos de teatro? Na verdade, são 15 apresentações. São 15 apresentações de grupos de teatro diferentes. São grupos de artes cênicas, porque aí envolve a dança, o circo, a performance, envolve a contação de história. Então, qualquer grupo que tenha esse perfil pode tentar participar desse edital. E como é que faz para participar desse edital? Tem que acessar o blog, que é Festival, vou fazer aqui a cola, certo? Festival de Teatro de Alagoas, blogsport.com.br. No final do programa a gente volta a repetir, viu? Para que você possa gravar bem e fazer parte também. Você Ótimo. Você que está aí do outro lado da telinha, que quer participar, que eu já estou vendo muita gente aí já se movimentando, querendo participar e levar seu grupo de teatro. E a intenção é formar essa rede de cooperativa entre as pessoas que têm os seus grupos de teatro. Isso, formar uma grande rede e evidenciar, né, estes grupos, evidenciar uma classe de artistas, porque quando a gente fala de artes cênicas, a gente envolve não só o ator, mas envolve a parte técnica também, o operador de som, o operador de áudio. Então, são vários artistas, na verdade, que formam, de certa forma, uma cooperativa. Isso, todos de mãos dadas para divulgar, para levar à sociedade o teatro, a dança, o circo, a performance e as contações de histórias. E também fazer parte do calendário cultural. Acho que é um momento muito propício e necessário. Acho que precisa de fazer parte do calendário cultural, sim. A Memória da Flor foi uma das peças que você chegou a participar?
Isso, a Memória da Flor foi a peça de estreia da companhia da qual eu faço parte, que é a Companhia Teatro da Poesia. Então, nós escolhemos, inclusive, estrear no Festal. Nesse momento, assim, como trazer essa energia dos nossos colegas, dos outros grupos, e fazer uma estreia que envolvesse a classe teatral. E você também teve algumas das peças que fizeram parte do Festal anteriormente. Nós temos o Alice, que é uma peça também que tratou de qual assunto? Muito interessante, muito engraçado. Alice, que ainda está em cartaz, que é da companhia do Chapéu. Ela é homenageada desse ano. Desse ano. Vale a pena assistir esse espetáculo. É um espetáculo que trabalha o lúdico, o nonsense. Então, é um espetáculo inovador aqui para Alagoas. E as cenas clownescas? Tem as cenas clownescas também, que foi uma outra peça. Eu vou falar um pouquinho de todos aqui para que vocês possam ver. É uma peça que trabalha mais a questão do palhaço? Exatamente, do clown. Clown, né? É uma peça que traz a poesia do nariz. Né? Quando você vê o palhaço, você já pensa logo em colocar o nariz. Colocou o nariz, já está fantasiado de palhaço. Exatamente, você já vê a criança, já vê a poesia. É um espetáculo muito bonito. E a Fadinha? Fadinha também foi uma outra peça que foi representada. É um espetáculo infantil da Companhia Hiperativa. É uma companhia nova também aqui no nosso estado e vale a pena ver. E o interessante é que você atinge vários públicos, né? E a insônia? Insônia. Além de insônia, nós tivemos ainda o Mamulengo do Ambrósio. O Mamulengo do Ambrósio, ele tem vocês fazem alusão a algum personagem aqui da nossa terra? O Mamulengo do Ambrósio é algo muito gostoso de assistir, de ver, de ouvir, porque trabalha com a cultura popular. Então, inclusive, eles também têm uma questão voluntária, eles rodaram, eles fizeram uma turnê pelo Nordeste levando a sua arte, que é uma arte de feira, uma arte de mamulengo. E também, até para poder andar por todo o estado, eles contaram com a ajuda de alguns empresários, algumas pessoas que financiaram, porque eles doaram o seu tempo, mas para poder se locomover, ir para os locais, a apresentação, em que teatro vai ser, tudo isso tem um custo, né? E eles acabaram viajando com a ajuda dessas pessoas. E o Vendedor de Conselhos? Maravilhosa. É uma performance que o ator Julien ele vai ao encontro do povo, do público, e vende conselhos, né? Dizem que se conselho fosse bom a gente vendia, na peça ele conseguiu vender. E olha que a gente tem muita gente dando conselho de graça, viu? Não é mesmo? Exatamente. E a sala de ensaio? A sala de ensaio é uma peça de término de curso da Escola Teca de Artes, e que é uma peça que fala do teatro. Então, é uma peça que emociona, porque fala, inclusive, faz uma homenagem aos artistas locais de teatro. E a luta, né, que o artista tem para sobreviver, porque é uma arte tão necessária, mas ainda não tão reconhecida. Nós não temos grandes verbas, mesmo das secretarias de cultura do nosso estado, do município do estado, ainda a renda que vem, a verba que vem ainda é muito pequena, né? Se Tubarões Fossem Homens. É uma peça que traz uma crítica social, então tem uma força, se os tubarões fossem homens, e vale a pena. Ainda está em cartaz. Ainda está em cartaz. Se Tubarões Fossem Homens. E um farso Quixote de Lataquarana. É aquela peça que se reinventa, né? Traz Dom Quixote para onde? Para Taquarana. Para Taquarana, Nordeste. É o Dom Quixote que não tem vento. O Dom Quixote que faz na rua, né? Que se faz na rua. É uma peça, inclusive, que
que o transeunte, ele consegue parar ali, ver um trecho ou ver toda a peça, maravilhosa a peça. Então, olha, todas essas peças, elas foram contempladas, né, nos 2 outros festivais. E esse ano, como vocês estão homenageando a Companhia do Chapéu, a Companhia do Chapéu é um grupo que já tem 15 anos, 15 né, anos, de estrada. 15 anos vivendo da arte é muita coisa. Então, merece mesmo essa companhia, o nosso respeito. E a nossa consideração é a nossa ajuda, né? Se você é empresário e quer ajudar algum desses grupos, pode levar, inclusive, para a sua empresa, né? Para que eles possam apresentar essas peças, levar o teatro para dentro da sua empresa é uma boa pedida. Nós temos não só levar a peça de teatro, como levar o teatro. Você viu, hoje nós vimos que algumas empresas em São Paulo, elas estão utilizando os professores de teatro dentro da corporação para ajudar no relacionamento interpessoal. Interessante. E também para ajudar aquele profissional a ser mais desenvolto, perder um pouco da timidez, porque às vezes aquele comportamento de timidez trava, ele tem um potencial, uma capacidade muito grande, mas trava a ação dele em função da timidez. E o teatro, ele também vem como uma ferramenta para colaborar na produtividade, porque melhora, e a integração da equipe. O teatro é uma arte colaborativa, não se faz teatro sozinho. Então, a gente sempre precisa do outro. Por isso que é tão importante e por isso que se utiliza também como ferramenta em algumas empresas. Nós vamos ter 15 espetáculos, né, para que você que quer se inscrever. O cachê para cada grupo de teatro é de R$1.000, né? Que a Algás está com o edital aberto. Nós vamos passar já novamente para vocês o endereço. É um incentivo cultural. Já sabemos que o grupo homenageado é a Companhia do Chapéu e o nosso programa está chegando na nossa reta final e eu queria que você deixasse para a gente o endereço para que as pessoas possam entrar em contato. Ressaltar que o festival são 15 apresentações que serão contempladas, sendo que 10 delas são para as escolas públicas e 5 em cenários de Maceió. E além disso, nós temos 10 oficinas também que podem ser contempladas nessas mesmas escolas. E o recado que eu dou à sociedade, especialmente à classe dos artistas, essa necessidade de cada vez mais nos unirmos, cada vez mais estarmos engajados socialmente e trazer ao público uma qualidade que Alagoas é um celeiro de talentos, então cada vez mais nós podemos nos unir para trazer um teatro engajado, um teatro que abraça o povo. E o endereço eletrônico, novamente, repita, por favor, para o nosso O endereço público. eletrônico é o festivaldeteatrodealagoas.blogspot.com.br. Juntos somos força. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta a semana que vem e nós estaremos esperando você aqui com novidades, sempre. Até lá!